Todo mundo sabe que o Brasil é um filme longo e cansativo, mas parece que agora estamos chegando finalmente nos capítulos decisivos desse filme. Isso porque nessa última semana a imprensa internacional começou a divulgar, notícias aí e tudo mais, questionando a atuação de Alexandre de Moraes, o juiz todo-poderoso brasileiro. Nesses últimos dias, por exemplo, teve aquele caso do site muito famoso aí de notícias pelo mundo, o The Economist, esse jornal que postou inúmeras postagens de notícias criticando Alexandre Iluminado. Parece que a imprensa internacional acordou e começou a olhar de fato o problema que acontece no Brasil. E como se fosse alguma coincidência do destino, algumas coisas importantes já começaram a acontecer. Por exemplo, o próprio governo Trump dos Estados Unidos. Eles que vão chegar ao Brasil nessa semana para tratar diretamente aqui no Brasil sobre sanções contra Alexandre de Moraes. Meus amigos, acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade, e não como o governo anterior, que exportava censura, ainda mais sob o título de combate à desinformação. Que Deus abençoe essa missão e que o Ocidente volte a ser um local onde se preservam as liberdades, onde você realmente tenha os valores democráticos no coração e não sejam repúblicas de banana se curvando as novas táticas socialistas e de esquerda. O governo Trump que não só vai chegar ao Brasil para discutir essas ações contra o Iluminado do Brasil, mas também deixou bem claro, claríssimo, uma coisa muito importante. Bolsonaro, que acabou de receber uma grande notícia, Ele saiu do hospital depois da sua cirurgia, saiu da UTI, já está em casa se recuperando. E outra grande notícia chegou até ele, essa aí que vai impactar diretamente as eleições em 2026. Isso porque, segundo fontes muito próximas ali, o próprio Donald Trump, ao governo Trump dos Estados Unidos, conversa com Bolsonaro será prioridade para o governo Trump. Donald Trump sabe muito bem como que é isso, já que ele passou na pele lá nos Estados Unidos e no final ele virou presidente mais uma vez. Ele sabe que o Bolsonaro tem essa força para voltar e provavelmente vai dar esse apoio, esse empurrãozinho final. Mas é aquela coisa, quem tem medo, Lula? Lula, que antes do Donald Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos, ele chegou inclusive a chamar ele de nazista, meus amigos. E agora que Donald Trump é presidente dos Estados Unidos e principalmente começou a dar um pouco mais de atenção, de prioridade aqui no Brasil e para Bolsonaro, olha só o Lula, ele que não passa nem Wi-Fi. Segundo o próprio governo Lula, ele deve receber com carinho enviado de Donald Trump do governo Trump para tratar sanções contra Moraes. E essas notícias aí que começaram a acontecer, passar nessa semana, ganhou muita prioridade na imprensa e uma prioridade até estranha na própria Rede Globo, que impressionante está falando muito sobre isso, que é aquela notícia bombástica do INSS. Olha só, que mudança de postura aí da nossa imprensa brasileira, principalmente aí de uma certa jornalista, a Daniela Lima, porque segundo fontes dela mesma, a fraude no INSS apenas em 2023, durante o governo Lula, ultrapassou cerca de 90 bilhões em desvios. Meus amigos, essa fraude, esse roubo do INSS dos aposentados no governo Lula já tem números impressionantes que ultrapassa inclusive a corrupção toda da Lava Jato. Caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano,
empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. E esse escândalo do INSS é puro suco de esquerda comandando o Brasil. Lula, que durante o seu governo em 2023 recebeu aí cerca de 35 mil denúncias de fraude no INSS. Eles não estão nem aí, né? Já que o irmão do Lula tá se beneficiando e tá todo mundo feliz. Mas agora que o escândalo vazou e a bomba explodiu, bomba essa que é maior que a Lava Jato, inclusive. Veja só, ele tentou até falar que foi o Bolsonaro que não sei o que, é muita cara de pau. Só pra você ter uma noção, um dos maiores números aí que foram movimentados na Lava Jato, por exemplo, que colocou o Lula na cadeia, foram ali cerca de 22 bilhões de reais. E isso aí não faz nem cocequinha no calcanhar dos 90 bilhões que foram desviados, roubados dos aposentados no INSS no governo Lula. Toda essa bomba parece que está respingando lá em jornalistas e na imprensa aí de fato, né? Eles que começaram a dar uma recuada, uma boa recuada. Com essas fontes do judiciário. Primeiro, que esse caso da fraude pode ser pior que o caso do Pix, uma coisa que a gente já tinha falado aqui também, pior do que o caso do Pix para a imagem do governo, deixando isso claro. Como assim? O desgaste. A gente viu no começo do ano a decisão do Pix que algumas pessoas dentro do governo avaliam que foi um erro recuar, mas que não tinha mais tempo, porque eles não souberam explicar, e aquilo pegou, atingiu em cheio a imagem do governo. Aqui, esse caso do INSS é escândalo de corrupção. Escândalo de corrupção. Como o governo vai explicar isso e como o Otávio coloca aqui o tempo todo, vai devolver esse dinheiro, é disso que se trata. Mas uma coisa me diz, é que esse vazamento todo dessa bomba de 90 bilhões roubados do pobre do INSS me parece mais um empurrãozinho para o impeachment. Todo mundo sabe que o Lula não tem chances de ser candidato e ganhar em 2026. Ele não tem chances nenhuma contra o Bolsonaro. Pensando nisso, nada melhor que sair antes das eleições, não ser candidato e sair com narrativa de golpe, como a esquerda gosta muito de falar, e colocar no lugar o Geraldo Alckmin, ele que seria candidato em 2026 e passaria menos vergonha do que o Lula.